Você vai viajar no final do ano de automóvel? Confira as orientações para a manutenção preventiva de seu veículo com o diretor técnico da San Marino Fiat, o engenheiro Mário Guglielmi. Preste atenção. Estamos na San Marino Fiat, aqui na Cristiano Fischer, em Porto Alegre. Vamos conversar com o diretor técnico, o engenheiro Mário Guglielmi. Final de ano chegando, férias escolares, até em função da enorme recessão que o país passou neste ano, no ano passado, que começou em 2015, e que estamos saindo, graças a Deus, mas a maioria das famílias, engenheiro Mário, até pelos poucos recursos que tem, e final de ano é complicado, porque logo no início do ano tem IPVA, tem material escolar, etc., vão priorizar viajar para o nosso litoral aqui. Muita gente que ia para Santa Catarina, outros estados, vai acabar ficando por aqui. E com isso vão se deslocar de automóvel para o litoral. Muita gente vai fazer o famoso bate-volta, deixa a família e vem. O que é importante em termos de manutenção preventiva para não ter problema? Vão viajar com família, sogra, filhos, animais de estimação dentro do carro, engenheiro Mário. O que é possível de passar de orientação para o nosso telespectador? Bom, Apple, eu acho que tu conhece um pouco qual é o meu ponto de vista a respeito essas circunstâncias. Eu sempre digo e sempre advogo que a manutenção preventiva é, de longe, a mais barata que tu pode exercer no teu carro ou em outros equipamentos que tu tem em casa. Mas no carro particularmente, que é alguma coisa que se movimenta em pisos irregulares, em condições adversas, a manutenção preventiva é fundamental. Vamos pegar... E ela é muito barata. E tu é nosso cliente aqui em manutenções preventivas e sabe disso. Vou pegar um exemplo. Uma manutenção preventiva de 10 mil quilômetros, a primeira revisão normal de um carro da nossa linha, custa por volta de R$300 e pode ser paga em 6 vezes. Dá coisa de R$50 por mês. Bom, R$300 para 10 mil quilômetros dá 3 centavos por quilômetro rodado. Se eu comparar quanto é que eu gasto em combustível, que é aproximadamente 40 centavos por quilômetro rodado, a gente vai ver que para manter a segurança, o conforto, a tranquilidade e o desempenho do seu carro, se gasta muito pouco se isso for feito de maneira preventiva. É claro que alguns itens de desgaste têm que ser incluídos, mas hoje em dia, nos carros mais novos, os itens de desgaste têm uma vida longa enorme. Eu me lembro que no passado um jogo de pneus durava 20 mil quilômetros, hoje com alguns cuidados vai tranquilamente a 50 mil quilômetros. Esses cuidados envolvem a calibragem perfeita, a manutenção da geometria e a manutenção do balanceamento, que custam muito barato, e nesses R$300 que eu falei já está incluído isso aí. Ou seja, geometria e balanceamento. Então, começando pelos pneus, verificar o estado geral de desgaste dos pneus, isso é fundamental. Tá? Verificar, depois de se verificar que os pneus estão em condições, e se tu não sabe verificar, passe aqui que a gente vai ter o maior prazer em verificar gratuitamente. O pneu tem marcas que indicam quando ele deve ser substituído e não quando ele está realmente careca. Uma vez que o pneu está em boas condições, calibragem e balanceamento. Essas duas coisas são fundamentais. Em terceiro lugar, ainda com relação aos pneus, a geometria, que envolve não só os pneus, mas a suspensão como um todo. Então o primeiro cuidado é esse, pneus. Depois, freios. Se o seu carro já tem por volta de 20 mil quilômetros, pega o mecânico de sua confiança e peça para ele dar uma olhada nos freios. E não se esqueça de uma coisa, se for substituir pastilhas, substitua ou retifique o disco
de freio que aquela pastilha atua. Porque senão a capacidade de frenagem, só substituindo a pastilha, vai ficar prejudicada. Depois dos freios, a terceira coisa que a gente tem que olhar, o motor. Verificar o nível do óleo, que você mesmo pode fazer em casa, de manhã antes de ligar o motor, e verificar se o líquido de arrefecimento está em condições. Uma das coisas que tem que verificar no líquido de arrefecimento é o nível, que pode ser feito por qualquer um. A segunda coisa é verificar se esse líquido está em condições. Existem aparelhos especiais para isso, que nós temos aqui. Teremos o maior prazer de verificar se está em condições também gratuitamente para os nossos clientes. Chama atenção para um detalhe. O líquido de arrefecimento e o óleo não devem e não podem ser verificados com o motor quente. Então, não façam isso no posto de gasolina. Porque se fizer isso, primeiro, vai jorrar líquido de arrefecimento para tudo quanto é lado. E o óleo vai estar espalhado por todo o motor, porque o motor está quente, e ao verificar o nível, vai dizer que o nível está baixo. Outra coisa com relação ao óleo, não existe uma maneira, sem instrumentação, de verificar se o óleo está bom ou não. Ah, o óleo não está com a viscosidade, ou está com a cor ou o cheiro. Não, isso não são indicadores de qualidade de óleo. A qualidade do óleo é determinada pelo tempo de uso. Isso aí deve ser feito a cada 5.000 quilômetros. Não se esqueça, quando for trocar o óleo, troque também o filtro. Porque se você não troca o filtro, aquela quantidade de óleo que está dentro do filtro, que é próximo de meio litro, vai se misturar com o seu óleo novo e vai estragar o seu óleo novo. Então, recapitulando, pneus e suspensão, freios e motor. Tomando esses cuidados básicos, você vai ter uma viagem tranquila, sem problema nenhum. Importante essas dicas. Muita gente chega no posto de combustível e quer que verifique o óleo, a água, está aí a orientação do engenheiro Mário. Eu gostaria, assim, tem duas coisas que a gente pode e deve fazer num posto de combustível. A primeira delas, abastecer. A segunda, calibrar os pneus. Qualquer outra coisa não é em posto de combustível que se faz. Eu tenho dúvidas até quanto à troca de óleo em posto de combustível, principalmente onde elas são automatizadas. Esses dias, um cliente nos enviou um e-mail reclamando que nós trazíamos o óleo que ia ser colocado no motor dele em recipientes transparentes abertos. Ora, essa é uma medida que a gente toma justamente para garantir a quantidade e a qualidade do lubrificante. Esses tambores de óleo, eles têm a tendência, se não forem armazenados adequadamente, a incorporarem água no seu interior. Nessas condições, isso é muito comum. Nessas situações, o óleo fica esbranquiçado. Então, por isso que ao tirarmos o óleo dos tambores com uma máquina especial, nós botamos num recipiente transparente para verificar se o lubrificante não está contaminado com água. Isso às vezes ocorre, já aconteceu aqui, aí eu chamo a distribuidora e devolvo o tambor de óleo. Essa é a primeira razão. A segunda, em colocando a quantidade exata num recipiente graduado, eu tenho certeza que eu não vou colocar nem óleo a mais e nem óleo a menos. Apesar de nós termos medidores automáticos, que se não forem aferidos periodicamente, podem introduzir óleo a mais ou óleo a menos dentro do motor. Qualquer uma dessas situações é prejudicial ao motor. Então, recapitulando, posto de combustível e calibragem dos pneus. O resto, passa aqui que a gente dá um jeito. Tudo bem, aqui na San Marino Fiat, quem tem carro Fiat como eu, tem um serviço rápido aqui, se não for feito em 2 horas, você não paga. É um compromisso da San Marino aqui. Mas eu quero ainda comentar com o engenheiro Mário para a gente concluir a nossa matéria aqui, orientativa, didática, prevenção, manutenção preventiva. Combustível. Eu só abasteço com a DT Clean da Ipiranga, meu carro sempre faz mais que 10 km com litro. A importância do combustível adequado, engenheiro. A gente sabe que existem hoje diversas opções de combustível para a gente utilizar nos nossos veículos. E eles têm qualidades e características específicas. Como regra geral, o tipo de combustível a ser utilizado, primeiro, deve ser de uma origem adequada, ou seja, um posto que tenha bastante giro, para evitar que o combustível se contamine dentro dos tanques, um posto de confiança, que não vá de fornecer um combustível adulterado, e principalmente, utilize sempre que possível, e em qualquer circunstância, gasolina aditivada, se o seu carro funciona com gasolina. Se for com álcool, essa opção, hoje em dia, não existe mais a opção do álcool aditivado. Então, gasolina aditivada lhe garante
a certeza que o sistema de injeção do seu veículo vai ficar limpo praticamente por toda a vida. Não vai existir aquela necessidade da famosa limpeza de bicos. Utilize sempre combustível aditivado. Uma curiosidade, eu tive meu primeiro carro, meu primeiro carro a álcool foi um Fiat 147. Me deram uma dica para botar querosene junto com o álcool. Eu colocava para fazer esse carro funcionar, era uma loucura. O álcool hoje, o etanol hoje é um combustível bem mais elaborado, não é isso, engenheiro? Esse do querosene, não tinha ouvido falar ainda. É verdade, eu botava lá no Rio de Janeiro, colocava querosene junto com álcool. E porque foi uma orientação que me deram na época. Isso nos anos 78, vamos imaginar, 1978 eu tive um Fiat 147 a álcool. Meu Deus, que horror. Me arrependo amargamente até hoje. Eu não era nascido aí nessa época. Mas a razão de colocar querosene provavelmente está vinculada ao fato de que como o álcool ele é um desengraxante, ele deslubrifica tudo que tem pela frente, e o querosene é um lubrificante, ele tem oleosidade, o querosene, talvez seja por isso. Mas enfim, eu não colocaria. Vamos concluindo por aqui. Manutenção preventiva, garanta aí suas férias, sua família, seus animaizinhos domésticos, indo e voltando no nosso litoral, na nossa belíssima freeway aí, RS 040, enfim. Garanta um final de ano, umas férias bem tranquilas com manutenção preventiva. A nossa dica é a San Marino Fiat aqui na Cristiano Fischer, onde tem o engenheiro Mário Guglielmi como diretor técnico. Pós-venda da San Marino é simplesmente perfeito. Eu sempre digo, você pode comprar o melhor carro do mundo, se você não tiver um pós-venda, um serviço adequado, é uma dor de cabeça que é uma coisa louca. Eu aqui não tenho, faço todas as revisões aqui, não deixo nem abrir o capô do meu carro em posto de combustível e estou muito satisfeito. Parabéns pelo trabalho de vocês, engenheiro Mário. Muito obrigado. Na verdade, a gente não é perfeito, mas pode ter certeza. Passe por aqui porque a gente vai estar sempre disposto a achar uma solução para o seu problema da melhor maneira possível. Muito bem, com essa orientação para você, direto aqui da San Marino Fiat, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Com essa crise, é o que eu estava falando com o engenheiro Mário. Muita gente vai optar por ir para o nosso litoral, que é feio, chocolatão, etc. Mas é uma forma da pessoa aliviar a cabeça, quem tem criança pequena, e vai viajar com esposa, filho, cachorro, leva a sogra junto. Imagina ter um problema mecânico com o seu carro. Então, realmente, a prevenção é, acima de tudo, a grande dica.